Capítulo 8 das diretrizes da Associação Americana de Diabetes: obesidade e manejo do peso na prevenção e no tratamento do diabetes tipo 2. E já no título vem com todo o amor aí, né, com toda a potência, o papel dos profissionais de saúde que são educadores em diabetes. A palavrinha mágica, né, gente? Prevenção. Vivemos hoje um mundo relacionado ao diabetes, onde não só a prevalência está grande, né, está alta, mas também o pré-diabetes e os fatores de risco que estão aí, né, incluindo ainda mais recentemente a infecção pelo Covid, como vocês têm visto, né, por aí. Então é muito importante que todos nós educadores tenhamos clareza. E um ponto importante nesse capítulo em relação à obesidade, o quanto que, assim como para o diabetes, nós não somos preparados de forma adequada nas nossas graduações, para a obesidade ainda menos, né? Obesidade esta que está por todo lado, cheia de preconceitos, né? Cheio de crenças também como diabetes, cheio de estigmas com linguagens inadequadas, tanto pelo paciente, pela família, quanto pelos amigos, quanto pelos profissionais de saúde. Então, este capítulo 8 da Associação Americana, ele é muito importante porque ele não só traz o conhecimento, mas ele traz também o alinhamento para que a equipe possa trabalhar melhor, tá? Então, o capítulo 8, ele já começa da seguinte forma: há evidências fortes e consistentes de que o manejo da obesidade pode retardar a progressão do pré-diabetes para diabetes tipo 2 e é altamente benéfico no tratamento do diabetes tipo 2. E isto no consultório se tornou uma rotina. Pessoas com diabetes tipo 2 ou com pré-diabetes a toda hora no nosso consultório. E principalmente com a publicação dos dados de remissão do diabetes tipo 2, né? Coisa que a gente já via na prática, já acompanhava, mas não tinha aquela publicação. Isso ficou ainda, gente, mais pontual no consultório. Trabalharmos para os pacientes com diabetes tipo 2 o manejo da obesidade também com o objetivo da remissão. Remissão esta para os primeiros anos de diabetes, remissão essa para os pacientes que têm uma boa reserva e que vão fazer esse tratamento aí, né, clínico com objetivos diversos, entre eles a remissão do diabetes, né? Então, para o educador, médico ou não médico, prescritor ou não, ter isto em mente pode modificar o seu dia a dia de atendimento das pessoas com diabetes tipo 2, até pelo ponto motivacional, até pelo ponto da abordagem clínica, até pelo ponto da entrevista motivacional, onde lidar com doença, com diagnóstico, a gente sabe que não é leve, mas quando o paciente já tem aquela pontinha ali, né, de que não está satisfeito com o peso, que gostaria de emagrecer, às vezes é a chance que você tem, vocês verão aqui até o final, quantos artifícios, né, quantas pontuações são feitas para nós que somos educadores em diabetes. Segundo ponto, já no início do capítulo, né, para vocês que estão nos acompanhando aqui, vocês já viram que a Ada, ela resume o capítulo, vem com as recomendações e depois ela destrincha essas recomendações, né? Segunda pontuação, em pacientes com diabetes tipo 2 e sobrepeso ou obesidade, a perda modesta de peso
já melhora o controle glicêmico e reduz a necessidade de medicamentos para o controle do diabetes. E fica também uma lição muito importante para que a gente possa trabalhar a educação em diabetes com os nossos pacientes. Reduções modestas de peso, e vamos descrever um pouco melhor isto, já melhoram o controle glicêmico. Coisa de 5% para mais já são suficientes, ou seja, 5 quilos para uma pessoa que pesa 100, né? Até menos para uma pessoa aí na faixa de 75, 80 quilos. Então, o trabalho em equipe ele pode trazer esse milagre para a prática clínica e isso é muito importante. Outra pontuação importante: restrição energética mais intensiva, ou seja, dieta very low carb, pode reduzir substancialmente a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum e promover a remissão sustentada, né, do diabetes por pelo menos 2 anos. Dieta very low carb esta que exige nos adultos um acompanhamento restrito, né? Estrito, na verdade, com médico, com toda a equipe de perto, para que haja mais benefícios do que restrições descabidas, né, como a gente tem visto com muita frequência, por período de tempos mais curtos e sempre preferenciando o que o paciente quer para a vida dele, né? A vida, os desejos, as preferências, e não como uma imposição. E por fim, para concluir esse início do capítulo, a cirurgia metabólica, né? Melhora fortemente o controle glicêmico, tem várias nomenclaturas, né? É metabólica, é bariátrica, e a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. E muitas vezes leva à remissão do diabetes, melhor qualidade de vida, melhor desfecho cardiovascular e redução da mortalidade. Então, hoje, lidar com o tratamento do diabetes tipo 2, lidar com o tratamento do pré-diabetes, dos fatores de risco, é lidar também com o diabetes. Então, quais são as recomendações na avaliação clínica da equipe de saúde? Nível E de evidência. Use uma linguagem sem julgamentos, centrada na pessoa, que promova a colaboração entre pacientes e equipe. Por exemplo, assim como para o diabetes, pessoas com obesidade em vez de pessoa obesa, em vez de obeso, né? Então é importante alinharmos esta linguagem. Meça a altura e o peso dos seus pacientes. Calcule o IMC, embora tenha algumas pontuações em relação a IMC e classificação, independente da sua especialidade, pelo menos uma vez por ano ou com mais frequência, né? Claro que a gente endócrino, nutra toda vez, né, gente? Que vai no nosso consultório, a gente tem que fazer isso. Mas também podemos abranger aí, né, várias especialidades, por exemplo, a psiquiatria com seus medicamentos que levam ao ganho de peso, né? Então, são detalhes da prática clínica que fazem muita diferença. Avalie também a trajetória desse peso, né? Para informar melhor para o paciente, para a equipe, sobre as possibilidades de tratamento. Tão importante quanto o ganho, peso, também é a velocidade do ganho. Na pandemia, por exemplo, a gente viu muito isso. Pessoas bem compensadas, né, que já estavam numa jornada do peso há muito tempo, se descompensaram na pandemia e tiveram um grande ganho
de peso, né? Então este foi aí um ponto avassalador nos nossos consultórios e ainda está sendo, né? Nós estamos só saindo dela e a gente estamos a olhos vistos dentro das nossas casas, das nossas famílias, vendo o fruto aí da pandemia na obesidade. Próxima recomendação. Com base em considerações clínicas, como presença de insuficiência cardíaca ou ganho ou perda de peso inexplicável e significativos, o peso pode precisar ser monitorado e avaliado com mais frequência, né? Insuficiência cardíaca é essa que descompensada causa uma grande retenção de líquido. Pacientes, principalmente após os 60 anos, onde perdas de peso inexplicáveis podem estar associadas, por exemplo, com tumores, né? Adolescentes, onde variação grande de peso também pode estar associado com transtornos alimentares. Então, a nossa missão no diabetes, gente, ela é grande, mas na obesidade ela também é, e associado mais ainda, né? Então, a gente não pode deixar isso de lado. Próxima recomendação na avaliação. Se a deterioração do estado médico estiver associado a ganho ou perda de peso significativo, considere uma avaliação mais profunda e até hospitalar, especialmente focada em associações entre o uso de medicamentos, a ingestão de alimentos e o controle glicêmico, e isso é um nível de evidência, ou seja, consenso de experts ou experiência clínica. Como eu falei, a gente tem algumas observações sobre o IMC, né? Lembrando que às vezes podem haver erros na classificação usando apenas o IMC, principalmente nas pessoas muito musculosas, né? Ou que a gente chama aí das pessoas que estão em estado de fragilidade. Então a gente já sabe isso aí, mas é sempre bom lembrar. Em alguns grupos, né? Como asiáticos americanos, o ponto de corte do IMC, ele pode, para definir, né, sobrepeso, para definir obesidade, eles são menores do que em outras populações, devido à diferença mesmo de composição corporal e do risco cardiometabólico dessa população. Um outro ponto muito comum no consultório e que o educador não pode deixar de lado é o ato de pesar. Muitas vezes os nossos pacientes nos procuram para o controle do diabetes, para o controle, né, aí para o tratamento do sobrepeso, da obesidade, e eles não querem, não se sentem confortáveis ou não gostariam de pesar. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo no consultório, né, também são muitos pacientes, acontece com muita frequência. E é importante o quê? Que a equipe esteja atenta, escutativa naquele momento, para possíveis experiências que esse seu paciente possa ter enfrentado em relação a estigmas, a consultas anteriores, né? E é importante que a gente tenha a clareza, né, de explicar para o paciente que esse monitoramento ele faz parte da avaliação e do processo de tomada de decisões conjuntas. Mas o nosso paciente não é obrigado a pesar, né? Então, se ele está desconfortável, a gente pode ter medidas simples, como, por exemplo, podemos pesar e eu não te informar este valor, para que a gente possa ter a curva de peso e de resposta ao tratamento. Acreditem, muitas pessoas viram as costas para a balança, não se importam de você pesar e não querem saber o valor. Por quê? A maioria precisa trabalhar muito a sensação de frustração durante o momento do peso. Então, uma pergunta muito simples é, principalmente quando você vê que a história da obesidade com diabetes é pesada,
né? Pesada no sentido de peso emocional, é você perguntar para o paciente: você gostaria de ser pesado, para você sentir como que aquela pessoa está em relação ao ato de ver o peso na balança, né? Lembrando que o peso é considerado uma informação de saúde sensível, ou seja, a forma do ato de pesar, de passar aquele resultado, de trabalhar a interpretação, ela pode chegar para o paciente, dependendo da linguagem, como um momento desgastante, pejorativo, né? Sofrido. Então, é muito importante que o profissional de saúde esteja alinhado com isso. E além do peso e do IMC, a gente também precisa avaliar a distribuição, né, de gordura corporal, principalmente a questão da propensão aí, né, para obesidade central visceral, e essa trajetória do peso, né, esse ganho, perda de peso, aliado a este dado, pode nos oferecer informações importantes sobre a estratificação de risco cardiovascular e as opções de tratamento, tá? Próxima recomendação, que nós profissionais de saúde não podemos esquecer, a gente tem que estar com as nossas anteninhas muito ligadas, são as acomodações, né? O que são as acomodações? Os locais onde você, profissional de saúde, realizará o atendimento do paciente obeso. É muito importante no seu consultório, gente, prestar atenção no tamanho da poltrona, nos braços das poltronas, né, se é consultório, nas cadeiras, se elas suportam uma pessoa, um grande obeso sentar. E vocês sabiam que os próprios artigos descrevem que a maioria dos locais onde essas pessoas consultam não estão preparadas para recebê-las e elas se sentem desconfortáveis logo ao chegar, às vezes sem lugar para sentar, né? Então essas acomodações devem ser focadas também em fornecer privacidade durante a pesagem. É muito importante que as balanças não estejam espalhadas por corredores na frente de todo mundo, que as pessoas sejam obrigadas a subir numa balança e ter o peso declarado para a humanidade, né? Que você possa fazer isso com segurança, com privacidade, respeitando e lembrando que é um indicador de saúde sensível, que pode trazer um grande sofrimento em um momento que aparentemente seria simples, né? E nessas estratégias de tratamento, um ponto importante que vale para o diabetes, vale para a obesidade, vale para a associação, é que toda a equipe deve estar e avaliar a prontidão desta pessoa que está em tratamento de obesidade e ou pré-diabetes, diabetes, para as mudanças comportamentais para a perda de peso. E é importante que sejam determinados em conjunto quais mudanças comportamentais, qual a prontidão da pessoa para essa mudança, né, para a perda de peso, quais estratégias de intervenção são adequadas e são possíveis. Lembra que a gente já discutiu aqui, né, a ferramenta SMART, onde a gente vai trabalhar metas importantes, possíveis, necessárias, em um prazo estabelecido, para que a pessoa possa ver o resultado e, como a gente sempre diz, nada dá mais ânimo do que o resultado positivo, do que o sucesso. E dentro dessas orientações, né, não custa repetir
que orientações alimentares de forma correta e o acompanhamento pelo colega da nutrição, atividade física, aconselhamento comportamental, terapia farmacológica, dispositivos médicos, como por exemplo o balão intragástrico e a cirurgia metabólica, são tratamentos. Então, colega profissional de saúde, dispa-se do preconceito em relação à obesidade. Obesidade é doença. Obesidade não deve ocupar nenhum outro lugar dentro da sua consulta, do seu atendimento, que não seja de uma doença. Dentro do CID, uma doença, um diagnóstico que pode trazer mais de outros 200 diagnósticos associados, inclusive aumento do risco de câncer. Então, ele não pode ficar fora, né, da sua avaliação. Então, a equipe deve estar de prontidão para a perda de peso, determinar junto essas mudanças comportamentais e incluir essas estratégias. E essas últimas 3 estratégias, né? Alimentação, atividade física e aconselhamento comportamental, elas devem ser, né, e podem e devem ser consideradas para os pacientes de uma forma cuidadosa e devem ser selecionados como adjuntos, né, para as mudanças alimentares. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza em relação às melhores indicações. A dieta, a atividade física e a terapia comportamental, e aí fica a dica, né? Quando a gente fala controle do peso, a maioria dos colegas ainda não estão alinhados para o acompanhamento multidisciplinar, interdisciplinar, multiprofissional ou transdisciplinar da obesidade. O objetivo é alcançar e manter 5% ou mais de perda de peso. Este é o número recomendado, a partir do qual, né, maior ou igual a 5%, os benefícios no controle do diabetes, eles já são vistos e documentados. Né? E perdas adicionais de peso resultam, obviamente, na maioria dos casos, em melhorias adicionais no controle do diabetes e no risco cardiovascular. Então, esse tratamento multiprofissional e interdisciplinar, ele tem aí um nível B de evidência. E como a gente já falou em capítulos anteriores, né, é importante levar em conta as preferências, é importante levar em conta a disponibilidade de alimentos. Falamos aqui para colegas de rede pública, de rede privada, de situações diferentes, né, onde os padrões alimentares e as circunstâncias precisam ser levadas em consideração. Então, essas intervenções, e aí é uma recomendação importante da ADE, que muitas vezes nós nos deparamos com uma limitação do nosso próprio sistema de saúde, elas dizem com nível A de evidência, ou seja, estudos randomizados e controlados. Tais intervenções devem incluir uma alta frequência de acompanhamento, 16 ou mais sessões em 6 meses. É muito. Para o nosso sistema de saúde, eu reconheço que é muito. Para focar em mudanças alimentares, atividade física e estratégias comportamentais para alcançar um déficit energético de 500 a 750 calorias por dia. E quando a gente fala do contato, do acompanhamento, a Ada cita aí, né, no correr do capítulo, que vale contatos telefônicos, a mídia social, os grupos operativos, os materiais educacionais, os contatos via aplicativos, né, de conversa. Então é muito importante que a gente também esteja alinhado com esse novo mundo de contato com o paciente e tratamento, né, o mundo da tecnologia. As preferências, nível C de evidência agora.
As preferências, motivação e circunstâncias de vida de um indivíduo devem ser consideradas juntamente com o estado médico quando as intervenções de perda de peso são recomendadas. Mudanças comportamentais que criam um déficit energético, independente da composição de macronutrientes, resultarão em perda de peso. As recomendações alimentares devem ser individualizadas às preferências do paciente, às necessidades nutricionais. Nível A de evidência. Ainda falando de dieta, exercício físico e terapia comportamental, avaliar todos esses fatores sistêmicos, estruturais e socioeconômicos que podem impactar o padrão alimentar e as escolhas alimentares, como a insegurança alimentar, né? A fome, o padrão ali, né, de alimentação, o acesso a opções alimentares saudáveis, as circunstâncias culturais e os famosos determinantes sociais da saúde. Então, isso é nível C de evidência. Tudo isso compõe o tratamento da obesidade, não pode ficar fora do nosso foco. Já no nível A de evidência, para aqueles pacientes que atingirem as metas de perda de peso, os programas de manutenção em longo prazo, maior ou igual a 1 ano, são recomendados. Não esquecer, né? A meta não é só alcançar a perda de peso, é manter aquele peso conquistado, caminhar na jornada educacional, porque assim como diabetes, obesidade é doença crônica e não é fácil, né? Essa mudança de comportamento. Esses programas devem, no mínimo, fornecer um contato e suporte mensais. Recomendar o monitoramento contínuo do peso corporal. Até tem muitos trabalhos, muitos grupos, né, que recomendam a pesagem dos pacientes na segunda e na sexta-feira, para que o paciente possa avaliar, né, este equilíbrio, essa ingesta calórica maior no final de semana e todas as outras alterações que a obesidade traz, né? E atividade física regular na fase de manutenção do peso, tentando aí alcançar no mínimo 200 minutos por semana, e isso é um nível A de evidência. Intervenção dietética de curto prazo, usando dietas estruturadas de muita baixa caloria, 800 a 1000 calorias por dia, pode ser prescrita para indivíduos cuidadosamente selecionado por profissionais treinados em ambientes com acompanhamento médico e acompanhamento próximo do paciente, né? Não é que não funcione, não é que não tem resultado, é que existem critérios para preservar a saúde do nosso paciente, né? E com nível B de evidência, estratégias de manutenção do peso e acompanhamento de longo prazo devem ser integradas já desde o início da conversa com seu paciente. Deixar claro qual que é o objetivo do tratamento, que não é só perder 5%, 10%, 15%. É manter isso em longo prazo. E por fim, nível A de evidência, não há evidências claras de que suplementação alimentar seja eficaz para o tratamento da perda de peso, nível A de evidência. Partindo então aí do tratamento clínico, a gente vem para a farmacoterapia, uma dúvida muito frequente dos colegas. E vamos lá ver o que as diretrizes nos recomendam? Nível B de evidência. Ao escolher medicamentos para tratamento do diabetes tipo 2 e sobrepeso ou obesidade, considere
o efeito desta medicação sobre o peso. A gente sabe que nós temos medicamentos com possíveis efeitos no peso, como a nossa velha senhora aí, né, metformina, como os inibidores da SGLT2, como os agonistas dos receptores do GLP-1, medicamentos com efeitos, digamos assim, positivos no peso. Mas nós também temos medicamentos com efeito neutro no peso, como, por exemplo, as classes dos inibidores da enzima DPP-4. E temos os medicamentos com efeitos relacionados ao ganho de peso, né? Como as sulfonilureias, outros secretagogos, como a glimepirida, as tiazolinedionas, né? As glitazonas e a nossa velha e boa insulina. Então, é importante que o paciente que tem essas indicações, ele seja muito bem educado, orientado, e muitas vezes é uma ótima hora para o processo educacional, a mudança terapêutica, por exemplo, de comprimidos com ou não, né? Com ou não insulina, avisar antecipadamente sobre o efeito que esses medicamentos podem ter sobre o peso, muitas vezes pode ser um alinhamento, aquele momento pode ser um alinhamento maravilhoso para o início de um acompanhamento nutricional e de um exercício físico. E na prática é isso que a gente vê muito. Às vezes é a indicação de insulina, o medo do ganho de peso, né, ou de uma piora, né, aí nessa trajetória, nessa dificuldade que o paciente já tinha com a questão do peso, que o motiva a começar junto um acompanhamento nutricional e um exercício físico. E nos casos clínicos, né, gente, que a gente discute no curso, aqui no curso Insulinoterapia Descomplicada, a gente tem visto muito claramente na prática clínica todo caso que a gente traz sobre peso, obesidade, DM2. Incrivelmente, também as nossas discussões com os pacientes com DM1. É muito claro o quanto que a obesidade está invadindo a nossa prática clínica e não tem jeito de deixar de fora. Então, quando a gente aborda isso com clareza, quando a gente aborda a obesidade de uma forma científica, isso é muito importante, né? Despida do julgamento que muitas vezes sai da boca do profissional de saúde. Nível de evidência é, sempre que possível, minimize os medicamentos para comorbidades associadas com ganho de peso. E aí, na prática clínica, com muita frequência, como eu já citei aqui, os medicamentos antipsicóticos, né, os medicamentos que vêm aí da psiquiatria, como a clozapina, a olanzapina, a risperidona, alguns antidepressivos, o glicocorticoide, alguns anticoncepcionais injetáveis, né, à base de progesterona, medicamentos para neuropatia diabética, né, por exemplo, a gabapentina, a pregabalina, né, que são por natureza anticonvulsivantes, mas muito usados na nossa prática clínica, são medicamentos que podem ter efeitos aí, né, no ganho de peso ou numa maior dificuldade para o controle do peso. E quando possível, avaliar, né, minimizar ou substituir estes medicamentos, tá? Nível A de evidência na farmacoterapia. Medicamentos para perda de peso são eficazes como adjuntos à dieta, atividade física e aconselhamento comportamental para pessoas com diabetes tipo 2 e IMC maior ou igual a 27 e devem ser considerados potenciais benefícios e riscos. E nós, profissionais de saúde, precisamos ter uma clareza sobre o medicamento.
A gente vê que tem muito preconceito, tem muito medo na prescrição, tem muito estigma de que na obesidade eu tenho que conseguir tratar sozinho. E às vezes este medo, este vício de linguagem, ele é exacerbado dentro de uma consulta médica. Então lembre, assim como o diabetes, como a hipertensão, como a dislipidemia, obesidade é doença, e uma doença que pode piorar todos os outros quadros, então merece um tratamento com igual respeito. E quando a gente prescreve uma medicação, a gente também precisa ter clareza sobre a resposta do paciente. Então, nível A de evidência. Se a resposta de um paciente à medicação para perda de peso for eficaz, o que é definido como eficaz? Perda de peso maior que 5% após 3 meses de uso. E com isso aí, é provável que a perda de peso adicional seja alcançada se o tratamento for continuado. Quando a resposta é precoce, ela é insuficiente, ou seja, menos de 5% do peso após 3 meses de uso, ou se houver algum problema em relação à tolerância do medicamento, né, com seus diversos efeitos colaterais ou segurança, nós precisamos considerar a interrupção do medicamento e avaliar medicamentos alternativos ou outras abordagens de tratamento. Então, 5% do peso, né? Valor este que a gente já falou aqui, maior ou igual a 5%, efeitos comprovados na melhora do parâmetro metabólico em relação ao diabetes. Então, passou disso aí, nós estamos na luta e é lucro e é bom e a gente tem que buscar com os nossos pacientes, né? Em relação às medicações aprovadas para a perda de peso nos Estados Unidos, né? Que demora um tiquito mais para chegar aqui. Então, qual que é o posicionamento aqui da ADA que eu acho que vale a pena, né? A FDA aprovou medicamentos para o manejo de peso de curto e longo prazo como adjuntos à dieta, exercício e a terapia comportamental. Então é importante que a gente alinhe também com os nossos pacientes e que a gente valorize a nossa equipe de saúde também no tratamento da obesidade. Quando todos os medicamentos aprovados pelo FDA para perda de peso têm mostrado melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2 e retardar a progressão do diabetes tipo 2 em pacientes de risco, né? A gente sabe que os medicamentos, gente, eles têm um efeito principal, eu digo talvez assim, crucial de ser falado na consulta, de ajudar a melhorar a adesão às recomendações alimentares, modulando o apetite ou a saciedade. Então, ou seja, ajudar mesmo a fazer a dieta, ajudar a comer o tanto que precisa para perder peso, para ter um déficit calórico e para seguir aí nessa jornada, né? E toda a equipe deve ter conhecimento sobre as indicações medicamentosas, conhecer o produto, conhecer o padrão alimentar daquela pessoa, para que os benefícios no uso de uma medicação para perda de peso sejam maiores do que os riscos potenciais dessa medicação para cada paciente, né? De modo geral, geralzão, tanto faz se está liberado nos Estados Unidos ou aqui, o que a gente sabe e que vocês também precisam trabalhar? Contraindicação na gestação, mulheres que estão planejando engravidar e a amamentação. Todos os medicamentos são contraindicados. E se a mulher está na idade reprodutiva, mas não
planejando engravidar, é importante que a gente oriente uma contracepção, tá? E aí a gente falou muito sobre o diabetes tipo 2 e deve ter gente se perguntando, uai, você não falou que os pacientes com DM1 também estão acima do peso? Sim. E nós usamos frequentemente os medicamentos para obesidade nos pacientes com diabetes tipo 1, mas a gente sabe que os ensaios clínicos nessa população, eles são limitados, tá? Assim como para dislipidemia, para vários outros pontos. O que a gente tem no Brasil hoje? O Orlistat, a sibutramina, a liraglutida, já liberados todos aí, né? Principalmente aí a lira, que hoje, até então, né, era o padrão ouro aí para o tratamento da obesidade. Nós temos as canetas com apresentação para a dose ideal para obesidade de 3 miligramas e, sem dúvida, liberado pela Anvisa. A liraglutida hoje é um medicamento de grande ajuda no tratamento da obesidade, que tanto está se desenvolvendo nos últimos tempos. A semaglutida, né, ela tá liberada no Brasil pela Anvisa para o tratamento das pessoas com diabetes tipo 2, na dose de até 1 miligrama, e já foi liberado pelo FDA na dose de 2,4 miligramas para o tratamento da obesidade, e deve estar chegando em breve aqui no Brasil. Além disso, deve chegar no Brasil aí nas próximas semanas ou meses, né? Sejamos atemporais aqui nesta aula, a semaglutida oral para o tratamento das pessoas com diabetes tipo 2, com estudos em andamento também para obesidade. E em breve, o naltrexone com bupropiona, uma associação também aí promissora para o tratamento da obesidade. Eu não vou entrar em detalhes dessas medicações, das doses, dos efeitos colaterais, das interações medicamentosas, porque no capítulo 8 da ADA tem 2 gigantes tabelas para que vocês possam aí detalhar todos esses dados e, como eu disse para vocês, distribuídos gratuitamente pela Associação Americana de Diabetes, tá? Então, o que a gente traz para aqui é o quê? Escolha a medicação da forma que mais beneficie o seu paciente e que seja possível. É útil? É eficaz? Sim, mas talvez não seja para a maioria dos seus pacientes. E uma pergunta importante na prática também é a possibilidade de usar por um tempo maior. Qual que é um grande problema que a gente enfrenta no Brasil hoje? As pessoas vão ao balcão da farmácia, compram sem receita médica, usam um mês, às vezes 2, e larga, né? E deixa de acompanhar. E aí é muito difícil ter resultados de uma doença crônica tratando dessa forma. Então, por isso que, como vários outros medicamentos, precisa ser muito bem indicado, tá? E quando a gente prescreve, a gente deve iniciar a medicação e avaliar a eficácia dessa medicação e a segurança pelo menos mensalmente nos primeiros 3 meses. E depois, na pior de todas as hipóteses, pelo menos trimestralmente após esse período. Como eu disse, o ideal seriam 16 ou mais interações com esta pessoa em tratamento num período de 6 meses. E por fim, não menos importante, né, a cirurgia metabólica, né, que recebe aí nomes diversos no dia a dia, né, cirurgia bariátrica, cirurgia de perda de peso, cirurgia metabólica bariátrica, com o objetivo, né, a cirurgia com o objetivo de melhorar o peso e, com certeza, né, pelos estudos a gente já tem essa comprovação que a cirurgia alcança o controle glicêmico superior
e uma redução do risco cardiovascular também superior em pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade, em comparação com a intervenção clínica não cirúrgica, né? A gente sabe aí, né, que há uma rapidez no pós-operatório na melhora deste controle do diabetes tipo 2 e que essa discussão ela não pode ficar fora da equipe, ela não pode ficar fora do consultório, tá? Hoje, né, a gente tem aí, né, as duas principais técnicas, né, a gastrectomia em banda aí, a sleeve e o bypass por Y de Roux, duas técnicas, né, não vou entrar em detalhes, obviamente, sobre essas técnicas. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil hoje também a sleeve é realizada em um percentual bem maior, né? Com o Y de Roux ficando aí mais restrito para grandes obesos, já que os resultados tendem a ser aí algo melhor, tá? Então a gente sabe disso, a gente sabe desses resultados, que além de melhorar a glicemia, os estudos mostram que redução de incidência das doenças microvasculares no diabetes, melhora da qualidade de vida, diminuição do risco de câncer, melhora dos fatores de risco de doenças cardiovasculares e dos eventos cardiovasculares em longo prazo, né? E esses estudos que combinam indivíduos em tratamento cirúrgico e tratamento clínico sugerem fortemente que a cirurgia para o controle do peso reduz a mortalidade por todas as causas, né? Então, hoje, o que o FDA põe pra gente como nível A de evidência? A cirurgia deve ser indicada para os pacientes com diabetes tipo 2 com IMC maior ou igual a 40 ou maior ou igual a 37,5 em asiáticos americanos, adultos com IMC correspondente à obesidade grau 2 que não alcançam a perda de peso durável e uma melhora nas suas comorbidades, incluindo o controle glicêmico, com métodos não cirúrgicos. Essa cirurgia deve ser considerada como uma opção para tratar diabetes tipo 2 nos adultos com IMC entre 30 e 34,9, obesidade grau 1, que também não alcançam perda de peso durável e melhora do seu controle do diabetes, nível A de evidência. E quais são as outras evidências? Nível E de evidência, a cirurgia metabólica deve ser realizada em centros de alto volume com equipes multidisciplinares com conhecimento e experiência no manejo da obesidade, do diabetes e das cirurgias do trato gastrointestinal. Nível B de evidência, as pessoas que estão sendo consideradas para a cirurgia devem ser avaliadas para as condições psicológicas associadas e todas as circunstâncias sociais e situações de vida que têm potencial para interferir nos resultados da cirurgia. Nível B de evidência, rastreamento das condições psicossociais e também, acrescento aqui, dos transtornos alimentares, principalmente do transtorno de compulsão alimentar periódica, tão frequente na prática clínica e tão buscada como cura na cirurgia para o controle do peso, né? O que dificulta muito a vida do paciente a posteriori. Nível B de evidência também. As pessoas submetidas à cirurgia metabólica devem receber suporte de toda a equipe em longo prazo e acompanhamento de rotina nutricional e metabólico, ou seja, selecionar também o melhor candidato que acompanhará em longo prazo de forma adequada. Esses pacientes é muito importante para ver o resultado final. É muito importante.
é muito importante que a gente convença os nossos pacientes, que a gente eduque, que a gente mostre o benefício da cirurgia e o benefício em longo prazo para aquelas pessoas que estão bem preparadas. Em relação ainda à cirurgia metabólica, nível A de evidência, as hipoglicemias pós-cirurgia bariátrica, né? A gente não fica livre só do diabetes não, né, gente? A gente também fica ali agarrado aí nas hipoglicemias não relacionadas ao tratamento do diabetes, né? E que podem ocorrer tanto no sleeve quanto no Y de Roux e em outros procedimentos gastrointestinais maiores também, e que podem impactar a qualidade de vida desses pacientes, né? E a gente sabe aí que essa avaliação clínica do dia a dia do pós-cirúrgico, ele deve excluir os transtornos em potenciais que contribuem para a hipoglicemia, né? Como inclusive outras doenças endocrinológicas, né, gente? Insuficiência adrenal, insulinoma, e o manejo, quando é hipoglicemia pós-bariátrica, ele deve incluir a educação, a terapia nutricional com equipe experiente em pós-bariátrica e muitas vezes o tratamento medicamentoso, né? Essa hipoglicemia, ela é decorrente em parte, né, das alterações no esvaziamento do trato gastrointestinal, né? Alterações aí nessa absorção e na questão hormonal vinculada à cirurgia bariátrica, que a gente já sabe também aí, né, que renderia aí um dia de discussão. Nível E de evidência, o monitoramento contínuo de glicose, né, sensor, deve ser considerado como um importante adjunto para melhorar a segurança, alertando os pacientes para a hipo, especialmente naqueles que infelizmente às vezes têm hipograve ou hipoassintomática relacionado à cirurgia bariátrica, né? E também aí, claro, né, aqueles pacientes que operaram e não ficaram livres dos medicamentos que podem aumentar o risco de hipoglicemia. Nível C de evidência agora, pessoas que se submetem à cirurgia metabólica devem ser avaliadas rotineiramente para avaliar a necessidade de um contato com profissionais da saúde mental que já o estão acompanhando para avaliarem juntos o ajuste em relação às alterações médicas e psicossociais após a cirurgia. Embora a taxa de mortalidade perioperatória das cirurgias para o tratamento da obesidade sejam baixas, 0,1 a 0,5%, né, gente? É uma taxa semelhante a outros procedimentos simples abdominais, né, como a cirurgia de vesícula, uma retirada de um apêndice. É baixo, mas tem os riscos associados muito relacionados com o comportamento, né, com a atitude psicossocial, e a gente não pode nem alarmar o paciente com os riscos e nem deixar de lado, né, uma avaliação mais completa. E em longo prazo, além da questão da saúde mental, né, ou seja, fonte de prazer sai da comida e muitas vezes não tem para onde ir. Então é uma fala muito comum no meio da obesidade. Após a cirurgia, a restrição ela é mecânica e muitos pacientes não estão preparados para esta restrição. Então, este preparo em longo prazo ele é importante, mas também a avaliação, dependendo da técnica cirúrgica, para as deficiências de vitaminas e minerais, às vezes a anemia, o aumento do risco de osteoporose, a síndrome de Dumping, que eu vou falar um pouquinho para frente, e essas hipoglicemias que podem ser graves. Então, as deficiências nutricionais e essas complicações, como eu disse, depende
do procedimento, estão muito associadas com a cirurgia para o Y de Roux, né, o bypass Y de Roux, e requerem um acompanhamento rotineiro durante toda a vida, né? Então, muitas vezes os pacientes, quando alcançam a meta de peso pós-cirúrgico, eles da psicóloga, da nutricionista, né? Às vezes fica indo no cirurgião durante um tempo maior, e é importante que nós todos entendamos que esta interface diabetes e obesidade, ela liga de uma forma que deveria ser contínua o nosso paciente ao tratamento, ao acompanhamento correto, né? Então, nunca é o suficiente lembrar isso aos nossos pacientes, tá? A síndrome de Dump, como eu falei, né, é um episódio que ocorre rapidamente, em torno aí de 10 até 30 minutos após uma refeição, principalmente quando é uma refeição rica em carboidratos de rápida absorção e que pode causar diarreia, náusea, vômito, taquicardia, fadiga extrema, com ou sem hipoglicemia naquele momento. Geralmente ela não está presente no momento do dumping, mas em alguns casos, de acordo com essa evolução e com os medicamentos utilizados, ela pode realmente vir associada e algumas horas, né, depois. E por fim, pessoas que se submetem à cirurgia metabólica também podem estar em risco aumentado para abuso de substâncias, o agravamento ou início de um quadro depressivo e aos transtornos da ansiedade e até a ideação suicida. Então, no caso da obesidade, do diabetes tipo 2, este é um novo mundo que nos chama a toda hora para uma nova visão, para uma nova forma de tratar o diabetes. Então, não deixem de fora dos seus estudos, não deixem de fora do seu aperfeiçoamento profissional, não deixe de fora do processo educacional do seu paciente o ganho de peso, né? O ganho de peso que está aí, que vai do fator de risco a uma necessidade de tratamento adequado. E este é o nosso capítulo 8 das diretrizes da Associação Americana de Diabetes.